Pessoal, olá, tudo bem? Professor Adriano falando. E eu quero começar essa aula perguntando para você. Você quer passar no concurso público? Você quer passar no vestibular? Você quer passar no Enem? Acho que eu escutei vocês falando aí. Queremos, professor. Eu não ouvi direito. Queremos, professor. Ô, senhores, brincadeiras sem graça à parte, né? Talvez do meu canal, uma das aulas mais importantes seja essa daqui. Do que eu vou falar? Sobre o uso correto da vírgula. Bem, se você vai fazer um exame, né, qualquer prova, você pode ter certeza, né, todas elas têm português, praticamente todas, vai ter uma questão sobre pontuação, meu amigo, vai ter uma questão te perguntando sobre o uso correto da vírgula. Te perguntar se o uso da vírgula é obrigatório, se ele é proibido, se ele é facultativo. Eita, que isso derruba muita gente. Sabe por que derruba muita gente? Porque até hoje muitos candidatos pensam que o uso da vírgula é definido pela oralidade. Como assim? Pelas pausas, né? Então, assim, estou conversando, conversando, aí deu uma pausa na expressão. Aí eu ponho uma vírgula. Aí estou conversando, conversando, deu uma pausa na expressão. Aí põe uma vírgula. Se for assim, né? Caso um fanho venha. Desculpa, fanho. Caso o fanho venha fazer uma redação, só que vai ser vírgula, né? Pessoal, para você aprender o uso da vírgula, que é o que eu vou te ensinar agora, tá certo? Existem regras. Eu vou te ensinar de um jeito que você nunca mais vai esquecer. Você vai me agradecer. Se liga aí. Pessoal, antes que eu me esqueça, é o seguinte, assista o vídeo, tá? Assista ao vídeo até o final, porque lá no final eu conto um segredinho que diz respeito ao CESP. Atenção, ao CESP, tá? Com relação à pontuação e adjuntos adverbiais, deslocados e intercalados, o CESP tem uma peculiaridade, tá ok? E eu te dou também uma dica essencial a respeito de redação. Então assista até o final. Não seja burro. Vai lá, agora sim. Meu amigo, então o negócio é o seguinte, tá? Como eu falei, para você usar corretamente a vírgula, e isso cai demais em concursos públicos vestibulares, Enem, e para você tirar aquela nota máxima na redação, você tem que saber isso aqui que eu vou explicar agora. E você vai ver como é fácil pela dica que eu vou te passar. Olha só, gente, toda língua, né, ela possui uma ordem direta, tá certo? Ela possui uma ordem. Tá? Como que é? Como assim, Adriano? Eu não estou te entendendo. Como assim? Que ordem é essa? Isso aqui, pessoal, é o que nós chamamos de ordem direta da língua portuguesa, tá? É o quê? É a presença do sujeito, mais verbo, mais complemento, vou colocar aqui, ó, complemento verbal, tá? Mais um adjunto. Mais um adjunto. Então, sujeito mais verbo, mais complemento verbal, mais adjunto. Adriano, eu não lembro o que é um sujeito, o que é um verbo, o que é um complemento verbal. Bem, tenho aulas aí no portal, viu? Se não tiver, eu vou gravar ainda. Mas só por essa aula você vai entender. Não se preocupa, não se desespere, não saia daqui. Pessoal, por exemplo, olha só, a frase. Vou colocar uma frase aqui, ó. Vamos lá. Presta atenção nessa frase que eu vou colocar aqui, ó. Ele, ele quebrou o celular ontem à noite. Ele quebrou o celular ontem à noite. Vamos aumentar essa letra. Vamos colocar um pretinho, né? Beleza? Ele quebrou o celular ontem à noite. Olha só essa frase aqui, meu amigão. Presta atenção nela, olha só. Presta atenção nessa frase. Ele quebrou o celular ontem à noite. Primeira coisa que nós vamos fazer aqui uma análise sintática, tá? Nós vamos identificar o sujeito. Adriano, como que eu faço para identificar o sujeito? Primeira coisa que você tem que fazer é identificar o verbo, né? Ele quebrou o celular ontem à noite. O que é o verbo? É aquela palavra que expressa ação, né? Um dos conceitos do verbo, tá? Porque o verbo pode expressar ação, estado ou fenômeno da natureza. É mais comum que você encontre verbos expressando ação. No caso, a palavra que expressa ação aqui é o quê? É o quebrou, né? A ação de quebrar, tá certo? Então, eu tenho aqui o verbo
quebrou. Opa, então já achei o meu verbo. Agora eu quero achar o sujeito da minha frase. Como que eu faço para achar o sujeito? Eu pergunto ao verbo, né? Geralmente são duas perguntas, né? Quem? Quem quebrou, né? Ou o que quebrou. Nesse caso aqui, qual pergunta que nós vamos escolher? Então vamos lá. Ele quebrou o celular ontem à noite. Vamos escolher a pergunta o quê? O que quebrou o celular? Não, não fica legal não. Vamos escolher a pergunta quem? Quem quebrou o celular ontem à noite? Aí você tem a resposta. Ele. Opa, então, quem quebrou o celular? Ele. Então, ele é o meu sujeito. Ou seja, o ele praticou a ação. Ele quebrou o celular. Foi ele que quebrou o celular. Ele que praticou a ação. Por isso que ele é o sujeito. Pessoal, sobre os verbos. Vocês lembram que existem, vocês devem lembrar, tem que lembrar, né? Que existem os verbos transitivos. Tá? Falar aqui rapidinho. E os verbos intransitivos. Vou colocar uma frase aqui para você entender. Você precisa entender isso, meu amigão. Você precisa entender isso aqui, ó. O ex-presidente morreu. O ex-presidente morreu. Qual o nome desse presidente, Adriano? Não sei. Dizem que ele vive no mar. Tem um amigo que é uma esponja. O ex-presidente morreu. Senhores, olha só. Qual é o verbo da frase aqui? Né? Qual é o verbo da frase aqui? O ex-presidente morreu. Bem, morreu, pessoal, também é um verbo. Aí você fala, a pessoa não praticou a ação de morrer. Praticou sim, o corpo foi morrendo, né? O corpo foi se degenerando, os órgãos foram parando, enfim, a morte foi ocorrendo. Então, a morte é uma ação. Né? Então, aqui nós temos um verbo. Ok? Verbo. Quando eu falo assim para você, o ex-presidente morreu, essa frase. Você, se você é uma pessoa, né, de nível intelectual básico, natural, você vai entender essa frase, né? O ex-presidente morreu. Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Não, você entendeu a frase, o ex-presidente morreu. Aí você vai me perguntar assim, Adriano, mas de que ele morreu? Como que ele morreu? Onde ele morreu? Bem, isso aí já são questões, né? Eu vou falar de forma vulgar aqui, são curiosidades, porque não nos interessa na frase, estou falando da frase, não estou falando do contexto real. Na frase, quando eu falo o ex-presidente morreu, a frase está completa de sentido. Ou seja, o verbo morrer, ele por si só já tem um sentido completo. Por isso que nós falamos que ele é um verbo intransitivo. Agora vejamos o verbo quebrar, né? Se eu chego em você e falo assim, ó, meu amiguinho, ele quebrou. Só isso, ele quebrou. Você vai me perguntar, naturalmente, o que que ele quebrou? Aí eu vou falar para você, o celular, né? O celular. Então, o verbo quebrar é um verbo que exige um complemento, tá? Exige um complemento. Por quê? Porque ele, isoladamente, não tem o sentido completo. Então, o que que acontece? Verbo transitivo. Então, verbo transitivo, exige complemento verbal. E o verbo intransitivo não exige complemento verbal. Tudo bem? Beleza. Aí você vai falar assim para mim, Adriana, lembrei agora, tem aquele negócio de verbo transitivo direto, verbo transitivo direto, né? Sim, mas eu não vou tocar nesse assunto agora, porque o assunto é de pontuação. Eu quero apenas que você saiba que o verbo quebrou, né? Quebrar, ele é um verbo transitivo.
Porque quem quebra, quebra alguma coisa, ou seja, é um verbo que ele precisa de um complemento. Então, quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? O celular. Então, o celular é o complemento verbal, é o complemento do nosso verbo, tá certo? Quem quebra, quebra algo. Quebrou o celular, é o complemento. Esse ontem à noite, pessoal, é o nosso adjunto adverbial de tempo. Por que de tempo? Porque expressa o tempo, né, o momento que ele quebrou o celular. Adriano, eu não sei esse negócio de adjunto adverbial, porque isso aqui, pessoal, que nós estamos vendo, é sintaxe, tá? É sintaxe. Para você entender melhor o conteúdo de sintaxe, você tem que fazer primeiro quem? Morfologia. E eu disponibilizei um curso aqui completo de morfologia. Vou colocar o link aí em algum lugar do vídeo, tá? Então, beleza, meu amigo, presta atenção nisso aqui, presta atenção. Então, olha só, nós temos aqui um sujeito, né? Nós temos aqui um verbo, nós temos aqui um complemento verbal e nós temos aqui um adjunto adverbial. Então eu falo assim, ele quebrou o celular ontem à noite. Isso aqui é o que nós chamamos de ordem direta. Ordem direta ou canônica. Ordem direta ou canônica. Ele quebrou o celular ontem à noite. Você fala assim, o celular quebrou ontem à noite ele? Não. Então, por isso que nós falamos que essa é a ordem direta. Sujeito, verbo, complemento verbal e adjunto. Porém, você pode falar assim, ontem à noite ele quebrou o celular, né? Eu posso pegar esse adjunto adverbial aqui, posso pegar esse adjunto adverbial aqui e deslocar. Posso, né? Então, essa ordem direta, ela é a mais usada, porém, não é extremamente rígida. Beleza, Adriana? Até agora você não falou nada de pontuação. Realmente, não falei nada de pontuação. Por quê, meu amigo? Porque é o seguinte, agora que vem a grande chave, né? A grande chave. Entre, meu amigo, o sujeito e o verbo, tá? A vírgula é o quê? Proibida. Adriano, quer dizer então que eu não posso colocar uma vírgula entre o sujeito e o verbo? Não. Por isso você tem que saber, né, como que acha o sujeito, tá? Outra coisa, e eu vou te mostrar uns exemplos aí. Eu não, entre o verbo, entre o verbo e o seu complemento, a vírgula também é o quê? Proibida. Então, eu não posso colocar uma vírgula depois de quebrou, né? Ele quebrou, vírgula, o celular é proibida, né? E entre o complemento verbal e o seu respectivo adjunto, a vírgula, tá? A vírgula, ela é facultativa. A vírgula é facultativa. Tá certo? Então, pessoal, três regras que você tem que saber para usar corretamente a vírgula. Entre o sujeito e o verbo, vírgula proibida. Entre o verbo e o complemento desse verbo, vírgula proibida. Entre o complemento e o adjunto adverbial, a vírgula é facultativa. Então, presta atenção nisso aqui, meu coleguinha. Presta atenção nisso aqui, olha só. Frase 1, tá? Vou colocar aqui a frase 1. Dá uma pausa, vou digitar as frases. Pronto, eu digitei as frases aqui de forma bem rápida. Coloquei a mesma frase, tá? De 4 formas diferentes. Então, olha só.
Vamos julgar certo ou errado. Questão 1. Ele, vírgula, quebrou o celular ontem à noite. Pessoal, o que nós temos aqui no ele? Sujeito. O que nós temos aqui? O verbo. O que nós temos aqui? Uma vírgula. Eu posso usar uma vírgula separando o sujeito do verbo? Não. Então, essa questão aqui está errada, pois essa vírgula ela é proibida, tá? Beleza. 2. Ele quebrou, vírgula, o celular ontem à noite. Calma aí, peraí, vamos lá. Temos aqui o sujeito, temos aqui o verbo, né? É um verbo transitivo, porque quem quebra, quebra alguma coisa, quebra o quê? O celular, né? O celular é o nosso complemento verbal. Opa, o que nós vimos aqui, pessoal? O que nós vimos aqui, ó? Entre o verbo, aqui, ó, entre o verbo e o complemento verbal, a vírgula é o quê? Proibida também. Então, olha só, nós temos o verbo e o complemento verbal. E essa vírgulazinha aqui? Essa vírgula xarope aqui? Não pode, está errada. Então, questão errada. Vamos lá. Ele quebrou o celular, vírgula, ontem à noite. Essa sim está correta. Por quê? Porque eu tenho aqui o sujeito, eu tenho o verbo, eu tenho o complemento verbal e tenho o adjunto. Pessoal, entre o complemento verbal e o adjunto, a vírgula ela é facultativa. Então eu coloquei a vírgula aqui, ó, entre o complemento verbal e o adjunto. Essa vírgula está correta? Está correta sim, tá? Chega a ser um pouco esquisito. Ele quebrou o celular, vírgula, ontem à noite. Mas está correto por estar na ordem direta. Porém, você pode optar por não colocá-la, tá? Então, esse exemplo aqui, ó. Ele quebrou o celular ontem à noite. Não tem vírgula nenhuma, tá? Então, questão correta também. Então, pessoal, resumidamente, não uso entre o sujeito e o verbo, não uso vírgula entre o sujeito e o verbo, separando, né? Entre o verbo e o complemento verbal, porém, entre o complemento verbal e o adjunto, a vírgula é facultativa. Beleza? Aprendeu isso aqui? Isso aqui é o princípio, isso aqui você tem que entender, tem que entender. Mas uma coisa interessante, meu amigo, você vai falar assim para mim, mas Adriano, esse adjunto adverbial aqui, ó, ontem à noite, ele pode ser deslocado, né? Pode ser deslocado. Como assim, Adriano? Bem, eu posso, meu amigo, eu posso pegar esse adjunto adverbial, a ordem direta dele é no final da frase, mas eu posso colocá-la no início, né? Eu posso falar assim, ontem à noite ele quebrou o celular. Ou eu posso colocar no meio, intercalado também, né? Posso falar assim, ele ontem à noite, quebrou o celular. E agora, meu amigo, quando esse adjunto adverbial ele está deslocado ou intercalado, a vírgula continua facultativa? E aí, o que você acha? Hã? Vamos aprender. Eu ia falar assim, vou finalizar o vídeo por aqui e você faz a pesquisa. Não, mas não vou sacanear com você não, tá? Eu vou apagar, né? Vou apagar o que tenho aqui, ou melhor, vou criar um novo, né? Vou criar um novo. E aí, você vai falar o seguinte, vamos lá, vou escrever de duas formas, meu amiguinho. Ó, para fazer o curso de ação. Ontem à noite, ele quebrou o celular. Ou então, falar assim, ó. 2. Ele, ontem à noite, quebrou o celular. Fazer rápido aqui para você compreender esse negócio. Muito legal. Tá? Ok, colocar bem aqui no meio. Bacana, show de bola. Meu amigo, presta atenção agora, que agora sim, tá? Tá? Agora sim. Qual que é o tema aqui, ó? Adjunto, né? Adverbial.
Opa, adjunto adverbial deslocado ou intercalado. Beleza. Ontem à noite ele quebrou o celular. Gente, vamos lá. Ele, sujeito, quebrou, verbo, o celular, complemento verbal. Né? O que eu deveria ter depois do celular? Complemento verbal. Eu deveria ter o meu adjunto adverbial. Tá? Porém, esse adjunto adverbial ele foi deslocado. Pessoal, quando isso acontecer, tá? Quando ele for deslocado, a vírgula ela é obrigatória, tá? Ó, a vírgula aqui, ó. Beleza? Vírgula, vírgula, obrigatória. Ok? Vírgula obrigatória. Agora vamos ver aqui o segundo exemplo aqui. Mesma coisa, mesmo padrão, pessoal. Ele, sujeito, né? Ontem à noite, adjunto adverbial. Quebrou é o nosso verbo. O celular é o nosso complemento verbal. Perceba então, pessoal, que o meu adjunto adverbial não está na ordem direta. Pelo contrário, ele está intercalado entre o sujeito e o verbo. Pessoal, nesse caso, quando o adjunto adverbial está intercalado, você tem que usar duas vírgulas, tá? Então, são duas vírgulas obrigatórias, ok? Tá? Então, presta atenção, vírgulas obrigatórias. Beleza? Adjunto adverbial no início da frase ou intercalado, vírgula obrigatória. Meu amigo, o CESP. Agora eu vou te falar do CESP, tá? Do CESP. O CESP fala assim, ó. Adjunto adverbial de pequena extensão. Isso aqui quem fala é o CESP, tá? CESP. O CESP fala o seguinte, o adjunto adverbial de pequena extensão, o que é esse de pequena extensão, Adriano? De pequena extensão. De pequena extensão. Até, tá? Duas palavras. Até duas palavras. O que ele fala sobre isso? Ele fala que a vírgula é facultativa. Ok? Então, por exemplo, se fosse ontem, vírgula, saí com minha namorada. Então, esse adjunto adverbial, ontem, né, de tempo, é de pequena extensão, só uma palavra. O CESP afirma que essa vírgula, ela é facultativa. Beleza? Posso usar ou não, independentemente da ordem que ela estiver. Nesse caso aqui, nós temos aqui, ó, uma, né, duas, três. Obrigatória. Uma, duas, três. Obrigatória. Isso quem fala é o CESP, tá? Existem algumas discussões, o CESP já cobrou isso, tá? Quando você for fazer uma redação, se o adjunto adverbial estiver deslocado ou intercalado, coloque a vírgula, mesmo que seja de pequena extensão. Coloque a vírgula, tá? Ok? Lembre-se, se estiver intercalado, são duas vírgulas. Se for lá no início, é apenas uma vírgula. Faz sentido, faz sentido. Na questão de decoreba, porque faz sentido, está intercalado. Agora, se você for responder uma questão do CESP, leve isso em consideração.
pequena extensão, vírgula facultativa, né? 2 palavras. Até 2 palavras é pequena extensão para o CESP. Acima de 2 palavras é de longa extensão, vírgula obrigatória para os adjuntos adverbiais deslocados ou intercalados. Beleza? Bem, se vocês gostaram da aula, né, dá uma curtida aí, meu amigão, né? Inscreva-se, fala, beleza, professor, que aula legal, que show, que 10, que top, tá? Porque aí, depois disso, né, eu faço algumas questões de concurso público, tá certo? Porém, se o vídeo não tiver, assim, se ninguém se interessar, eu também não vou gastar meu tempo, né, respondendo questões de concurso público, tá bom? Beleza? Então é isso aí, meus amigos. Grande abraço, bons estudos e até mais.